Oi, gente, boa noite. Começando a live da Camejo com. Tudo bem? Obrigada por estarem aí conosco e hoje a gente tem um convidado mega especial, espetacular. Vocês vão amar esse papo de 59 minutos que vai ser precioso. Olha a filhota lá, tá entrando, dizendo oi mãe, oi filhota, lá de Orlando. Bom, gente, eu quero dizer que a gente está aqui nesse bate-papo, quero agradecer especialmente a um amigo especial chamado Júlio César Santos, que nos proporcionou essa noite maravilhosa aqui que nós vamos ter. O Júlio César, assim como eu, foi colega do Flávio Fachel e tem uma intimidade muito maior com ele e vai estar também conosco nessa conversa aqui. Mas enfim, queremos saber o que hoje? Quais são os bastidores que assola a cobertura jornalística da Covid-19? O que o jornalista, quais são os sentimentos que os jornalistas têm de estarem expostos na rua, trazendo a melhor informação para a gente? Vamos saber também detalhes da cobertura política que envolve o Covid-19. E tudo isso, quem vai nos falar é ele, Flávio Fachel. Ele é hoje o editor executivo do Bom Dia RJ, da Rede Globo de televisão. É ganhador do Prêmio ESSO de jornalismo, que eu vou até ter que ler de tantos prêmios e tantos cargos maravilhosos que ele já teve. Prêmio ESSO de jornalismo, a categoria de jornalismo sabe o quanto é importante esse prêmio na vida de um profissional, com a reportagem Feira de Drogas no Complexo do Alemão, feita na companhia do colega Tim Lopes. Também foi correspondente da Rede Globo em Nova York, e além de ganhar o Prêmio Interamericano de Jornalismo Ambiental. Ele tem muito mais cargos que a gente possa imaginar, ele tem muito mais conhecimento, e agora eu vou colocar ele aqui. Cadê o Fachel? Eu tô vendo que ele já tá aqui. Fachel, tu tem que me pedir para participar do vídeo, e aí eu vou te aceitar e a gente já consegue conversar. Vamos tentar aqui. Preciso que tu me mande um oi aqui, tu já mandou. Só preciso que tu bote assim, solicitar participação no vídeo. E aí, a gente vai lá, vamos aqui também, tô acionando o Fachel. Conectando. Oi! Agora foi! Agora foi! Agora eu vou botar minha câmera de volta aqui no meu tripé. Pera aí um pouquinho. Tudo Pera bom, aí. Fachel? Vamos Tudo lá. bem. Que coisa Pera aí bem um pouquinho. boa! Deu. Tá. Pera aí, vamos ver se funcionou aqui agora. Pronto. Opa! Fera jornalística da nossa vida. Nos conta tudo. Já fiz tuas apresentações? Já vi. Já viu? Então. Cadê o Júlio da número 1? Eu só não falei uma coisa. Júlio da número 1, cadê? Tá por aí. Tenente do Exército. É, na Que história é Amazônia. essa? Foi servir na Amazônia, 5 anos. Então, fui estudar lá sobre a tua vida, eu vi tenente do Exército. Que bárbaro! Eu fiz CPR em Porto Alegre. Na verdade, eu queria ser publicitário, né? Não queria ser jornalismo. E aí eu terminei, na época era o segundo grau, né? O ensino médio de hoje. Aí eu terminei com 16 anos, né? E aí eu fui, queria fazer publicidade e tal. Só que naquela época todo mundo queria ser publicitário, porque era a época do Washington Oliveto. E aí todo mundo queria ser, era 16 por vaga. Aí eu não consegui passar, aí eu fiz engenharia civil. Aí eu estudei 4 anos de engenharia civil na Unicinos. E aí no último ano eu abandonei, larguei. Sou quase engenheiro, só de sem diploma. Olha só, meu Deus. E aí depois, 16, 17, 18, 19, com 19, aí eu fui servir ali no CPOR. E aí depois eu fui continuar, depois dos outros anos, né, de serviço como voluntário, na Amazônia. E aí, quando eu fui para lá, eu transferi, fiz vestibular de novo para comunicação na Unicinos, passei e transferi para lá, para a Universidade do Amazonas. Aí comecei a fazer jornalismo lá em Manaus. Olha a hora, quem tá aí? Olha a hora, tu viu? Seus seguidores estão todos colocando. Vai dormir, Fachel? Não, amanhã é sábado. Não? Amanhã, pois é, amanhã é sábado. Amanhã não tem. Amanhã não tem, mas tô de folga.
Que horas tu acorda normalmente? Ah, acordo todo dia 4 horas, em ponto. E que horas tem que estar na Rede Globo? Não, aí é rápido, aí 4 horas eu já é automático. Às vezes eu nem me dou conta, mas eu já tô no banheiro, já tomei banho, já troquei de roupa, já desci Gente, e já vou gente, direto. Aí é rápido. Todo dia é que rotina. bárbaro. Que bárbaro, que bárbaro, que coisa bem boa. Bom, a gente está louco para saber novidades, está louco para saber o sentimento de vocês. Tu está à frente de uma equipe há muitos anos, que é no Bom Dia RJ, né? Bom Dia Rio de Janeiro. Sim, Bom Dia Rio E é um projeto bem legal que a gente conseguiu fazer aqui. Tem uns números bem bacanas até que a caneca. Pera aí um pouquinho, só um pouquinho. Pera aí, cadê olha, a gente, a caneca? gente está com o Flávio Fachel, que é editor executivo do Bom Dia RJ. Vai para o Jornal Olha aí. Nacional. Que caneca é essa? Ah, isso o pessoal do Rio Grande do Sul não sabe, mas é a caneca mais desejada do Rio de Janeiro. Ah, me conta isso. Então, é porque eu apresento o jornal tomando café com essa caneca aqui. Tomando cafezinho. Olha Isso. só que barato, que legal. E Olha aí, olha, quer ver? Daqui a pouco o pessoal vai falar da caneca aí, ó. Tá vendo? aham, Olha e aí, olha a olha aí. hora. Olha a Olha hora a e olha a hora. hora. Hein? Olha, exatamente. Então, Que esse barato. negócio, olha lá, esse negócio do olha a hora é engraçado, porque a história do Bom Dia Rio, vou falar rápido, eu comecei no Bom Dia Rio já há quase 8 anos. Uhum. E grande Faustini, olha aí, Eduardo Faustini. Eduardo E Faustino, repórter secreto, não é? exatamente, É, exatamente. já Quero me ser amigo mencionou dele, esses tempos. sou amigo dele. Exatamente. Que E barato. aí, então, mas o Bom Dia Rio foi um desafio muito grande, porque esses jornais da manhã sempre foram jornais onde na história, assim, se a gente olhar para trás na história das redações, sempre foi um jornal. Eu não vou dizer que é um jornal menor do que os outros, não é isso, mas é que era um jornal mais difícil de fazer, porque por causa do horário, né? Você não está ali o dia inteiro em cima daquele Não. jornal. Então A era muito apuração da informação, essa hora. isso. Então, aí, junto com o Eduardo Teixeira, que era o editor da época, a gente conversou e a gente resolveu fazer algo diferente, né? Então, mudar. Então, na época, só para vocês verem os números, e isso nós estamos falando de uma época em que a TV aberta está caindo a audiência, né? Então, é sempre bom entender. Nos últimos anos, a gente tem visto uma migração para outras telas, né? A televisão hoje está em transformação. A TV não está acabando, nem o jornalismo de TV está acabando, mas ele está se Não. transformando. Está migrando para outras telas, inclusive essa que a gente está vendo aqui, que é a do celular. E aí a gente pensou assim, como é que a gente pode fazer para atrair as pessoas da manhã? Porque as pessoas iam continuar acordando, as pessoas iam continuar indo para a escola, as pessoas iam continuar precisando iniciar o seu dia. Então, o que a gente fez? A gente transformou o jornal, colocamos mais serviço, né, muito mais serviço. O camarada, quando acorda, ele quer saber que roupa eu vou pôr, se vai ter está chovendo e se vai ter congestionamento. Todo o Perfeito. resto é em volta disso, né? Então a gente começou a fazer essa transformação. Então, na época, para vocês terem uma ideia, a audiência do Bom Dia Rio era mais ou menos 5 pontos, né? 5 pontos aqui no Rio. Aí, deixa eu ver. Tem que multiplicar por 128. Pera aí. Olha Cadê só. minha calculadora? Então tá aqui, ó. 120, vamos lá, 126, né? Não estou com o número exato na cabeça, mas 126 mil pessoas. Vezes 5 pontos, esse jornal ia para 630 mil pessoas de Uhum. manhã, né? De manhã. Mas para um jornal que é estado do Rio de Janeiro inteiro, é o único jornal do dia que vai para o estado todo. Né? Os outros não, cada um na sua cidade. Bom, aí, ó, a Silvana não se engana, olha ali, ó. A Silvana. Todas essas coisas que eu falo, eles estão repetindo aqui, para quem não é do Rio de Janeiro, o povo aqui do Rio está repetindo as coisas que eu falo no ar, entendeu? E olha a hora é um chavão. Isso. Olha, a hora é um bordão que a gente fez aqui que eu trouxe, que eu peguei emprestado do rádio, não é meu isso, né? O rádio tem isso há décadas. Né? Então a gente começou a pensar, cara, de manhã cedo ninguém senta na frente da TV para ficar olhando a televisão. Né? A pessoa está fazendo café, está arrumando a roupa, está arrumando as Verdade. crianças, está preparando tudo para sair. Então tem que ser um jornal para ouvir. Então a gente começou a fazer um jornal para ouvir, um rádio no ar. Né? Essa foi a Espetáculo. ideia. E aí o que a gente conseguiu? Nessa época de perda de audiência, esses números que eu vou dar agora são números impressionantes, porque isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Do mundo mesmo. A gente partiu há 8 anos de 5 pontos de audiência. Então a gente tinha 5 pontos de audiência, o segundo lugar 4.
Aí, quando dava 6, o segundo lugar dava 5, né? Era assim, Uhum, era assim, sei. pá, pá, pá. Bom, hoje a gente triplicou a audiência do Bom Dia Rio. Que A gente, bárbaro. a gente tem audiência, a gente já demos picos de 20 pontos. 20 Uau! pontos. Então a gente trabalha com uma média de 14 pontos, 15 pontos para a gente é comum. Então, olha só, se a gente multiplicar 15 por 126 mil, então a gente parte daqueles 600 e poucos mil, e hoje a gente está com quase 2 Pensa milhões, 2 de audiência. milhões de pessoas assistindo o Nessa Bom Dia Rio. pegada, informação tipo rádio, onde a pessoa O vai tempo fazendo assim. todo. O Olha que tempo bárbaro. todo, e aí a gente começou a transformar, e tem uma outra coisa legal que aconteceu também. Quer dizer, a gente conseguiu uma coisa que não existe, ganhamos audiência, enquanto a TV perde audiência. A gente teve também um aumento da participação, que chama share, né? O que é o share? O share é o seguinte, de cada 100 TVs ligadas, quantas estão no teu canal? Isso é share, né? De todos que estão ligados, quantos estão contigo? Então a gente tem hoje, o Bom Dia Rio, ele tem um número que ele é destaque no país inteiro. Não existe nenhum Espetáculo. programa, não existe nenhum programa no Brasil inteiro, em todos os canais, em todos os horários, de todos os tipos. Então, pode botar aí novela, pode botar aí filme, pode botar o que quiser, todos. O Bom Dia Rio, ele chega a 60% de share. Que 60%. bárbaro. As Então pessoas isso estão significa ligadas. isso significa que no Bom Dia Rio, quem acorda cedo no Rio de Janeiro tá com o Bom Dia Rio, né? Está Então conectado. a gente conseguiu construir isso em mais ou menos nesses 8 anos, né? Pessoal, todo mundo aí, um abraço para todo mundo. E aí, Sim, olha dá ali, ó, para a ver o forma amor, olha aqui. o pessoal gosta, porque o jeito que a gente conversa com as pessoas. Eu comecei fazendo um jornal, sentando e fazendo aquela coisa, olha para a câmera e aquela coisa quadrada, engessada. E eu vou dizer eu vou revelar uma coisa para os cariocas, que os cariocas não sabem, mas eu peguei emprestado muita coisa do que eu assisti quando eu era pequeno no Jornal do Almoço, na RBS Olha que TV. bárbaro. Então, na RBS TV, que seria a Globo do Sul, né, o É. pessoal que está aí acompanhando em outros estados, a gente sempre teve um programa, e quando eu era pequeno, ele era um programa muito maior ainda, bem descontraído, que chama Jornal do Almoço. E aí você tinha uma bancada cheia de apresentadores, os apresentadores conversando, né? E tinha o Lazier Mais Martins, que informal. tinha o Uhum. Lazier, que hoje é senador, que dava seus pitacos lá sobre as questões das cidades, e aí tinha comentários políticos, enfim, eu peguei um pouco emprestado isso tudo, e eu passei a fazer uma coisa que não tem na TV Globo aqui, que é o apresentador comentar. Então eu comecei a apresentar as reportagens, só que assim, e nada escrito, eu nunca escrevo nada. Na verdade, eu tento não assistir as reportagens e tento ter a mesma reação que o telespectador ia ter. Eu sei A do que se trata o espontaneidade. assunto. É Exatamente. porque quando a reportagem deixa a pessoa indignada, eu tento traduzir isso, porque a gente sabe o que as pessoas sentem, né? E o Bom Dia Rio não tem problema nenhum em criticar o governador, em criticar o prefeito, em criticar o presidente, em criticar o secretário, quem quer que seja. Porque quando a coisa é mal feita, ela é mal feita. E quando a coisa é bem feita, ela é bem feita. Quem assiste o Bom Dia Rio aqui sabe que a gente pega no pé quando tem que pegar e elogia, né? Hoje, por exemplo, Mas eu pego, existe fala, muito aquele comentário, Fachel, que que nós sofremos como jornalistas de redação, de veículo de comunicação. Se fala de um, é porque é da esquerda. Se fala de outro, é porque é da direita. É eu gosto muito muito quando me chamam difícil. assim, Fachel, você é em cima do muro. Eu digo, é isso mesmo, eu estou aqui dos dois lados. Eu costumo dizer que eu fico em cima do muro para ficar mais alto e enxergar todos, entendeu? Então eu tento fazer isso, eu enxergo e a gente tenta prestar atenção, porque uma coisa que a gente mudou no Bom Dia Rio uma coisa que a gente mudou no Bom Dia Rio é tentar não aceitar passivamente essas notas oficiais que prefeitura, governos mandam para a gente. Né? Tipo, nós vamos, por exemplo, deu um problema com a polícia em algum lugar e aí manda aquela nota, olha, nós vamos reforçar o policiamento. Quando eu leio aquilo, o que é reforçar o policiamento? A gente questiona isso. Reforçar o quê? Como assim? Por que há anos a gente recebe as mesmas respostas?
sabe? E eu acho que isso tenta desconstruir um pouco essa máquina que se criou de perguntas e respostas, onde a gente Sim, fica sem a resposta. sim. Então a gente provoca isso, né? A gente provoca isso. E é válido. E a ideia é essa, né? Então o que, que a gente tem notado? A gente tem notado uma diferença na relação com as fontes oficiais. Quer dizer, as pessoas começaram a perceber que não dá para dizer qualquer coisa, né? E quando diz qualquer coisa, a gente fala, olha, qualquer coisa não dá, a gente continua esperando a resposta, Bárbaro, né? bárbaro. Aí No até dizendo, caso, mas você defendeu o Witzel, já tá. não, eu acho que não, acho que ele não prestou atenção. Eu fui o primeiro aqui no Rio de Janeiro a dizer que o plano de combate ao coronavírus fez água e afundou e fracassou. Eu digo isso, aqui foi um fracasso, né? Ninguém defendeu o Witzel nenhum aqui. Na verdade, a gente está cobrando muito, muito o governo do estado, porque está tudo errado, né? Não pode, no meio de uma pandemia, estar preocupado com, contrato que Sim, pode ser fraudado, com sim, respirador que não sabe do que vê. Quer dizer, isso precisa ser cobrado, e a gente cobra, e cobra muito perfeito. forte, né? Inclusive cobrando a criação de uma secretaria lá, que até hoje é muito engraçado isso, porque, olha só, o governo do estado, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de como é, para quem não conhece. Para quem conhece, sabe. Mas quando o governo do estado criou uma secretaria especial para acomodar o secretário de saúde, que saiu e entrou, que estava com suspeita lá nas Aham, investigações, lá nos hospitais de campanha e tal, aí criou uma secretaria. Mas o nome é muito grande, são 7 nomes, Secretaria Extraordinária de Ações Integradas, eu não sei o nome. Então, assim, se eu não sei o nome, porque não é uma secretaria de educação, não é uma secretaria de saúde, não é uma secretaria de transporte, é uma secretaria que inventaram um nome para acomodar alguém ali, essa é a verdade. Então, assim, tanto que a justiça pediu para acabar com essa secretaria e o secretário pediu para sair do governo, que era o que deveria ter acontecido desde o início. Então, a gente fica observando isso e as perguntas automáticas aparecem. E é na hora a pergunta, eu não escrevo ali, não. É a dúvida na hora. A pergunta é, para que criou essa secretaria? Sabe? com Isso o governador, certeza. isso foi perguntado para o governador, ele respondeu, enfim, e as consequências vão aparecendo. Então, eu acho legal que quando a gente começa porque eu acho que a gente tem que humanizar não só a apresentação, tem que humanizar a relação com as fontes oficiais. Parar com Não essa tenha história de dizer dúvida. assim, olha, a nota, agora eu vou ler a nota da prefeitura, a nota disso, entendeu? É que É às uma vezes a pessoa que está nota escrevendo. convém, né? Às Olha vezes ali, a nota rei da convém. chinelada. Olha ali. Bom, a Karina estava até dizendo aqui, a Karina Abraão, dizendo que eu sinto falta de opinião no Jornal Nacional. Então, E cada jornal é tem a sua isso. característica, né? Tem os jornais, cada veículo e cada tipo de jornal, ele tem uma característica, né? Ele tem uma função, ele tem uma finalidade. Então, essa finalidade de você estar mais perto das autoridades nas cidades, isso é dos Bom Dias, né? Os Bom Dias hoje eles estão assumindo esse papel, que é a largada do dia, né? Você está sabendo o que está acontecendo. Esse é o mais crítico, virou o jornal mais. Eu acho que a gente até fez um pouco de escola, né? Eu aqui no Rio, o Bocardi em São Paulo, a gente fez isso mais ou menos simultaneamente. E isso faz com que talvez os outros Bom Dias, nas outras cidades, nas outras afiliadas, também estejam seguindo esse caminho. Então, isso é bacana porque aproxima, né? É a hora de Não aproximar. tenha Ó, dúvida. que perguntaram que hora você acorda? Eu falei, 4 É. horas da manhã. Tem um E monte de aí que eu pergunta aí, se tu conseguir ver aí as perguntas. tem umas perguntas aqui, ó, que horas tu dorme, que horas tu acorda, Isso. que, Cara, que dormir é um faz. problema. Eu Todo mundo quero pergunta isso. falar um Fala. pouquinho contigo sobre a cobertura da Covid-19. Quando a doença, a pandemia chegou ao Brasil, qual foi o sentimento, Fachel, que norteou vocês? De, Então, ao mesmo tempo, terem que ir para a rua? Então, tem várias coisas, né? Comunicação, jornalismo e tal, isso é serviço essencial, né? Sem notícia, você não entende o que está acontecendo. Então, assim, é um desafio, sabe? A gente tenta não ficar puxando a lembrança para a gente, porque tem muito mais gente que a gente tem que lembrar, né? Que são Tenha as dúvida. pessoas que têm que fazer a segurança na rua, as pessoas que trabalham nos hospitais. Esses são os heróis, né? Esses são os que estão fazendo a coisa acontecer. A gente está fazendo o nosso trabalho de sempre e, claro, todo mundo se cuidando, enfim. Mas com relação à epidemia, eu tenho uma opinião que é minha,
E eu tenho colocado isso desde o início, né? Que a gente fala muito de isolamento, que a gente fala muito de estamos fazendo isolamento vertical, horizontal, oblíquo para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Eu não gosto muito dessas coisas, porque quando as caixinhas vêm prontas, as pessoas vão entrando dentro dessas caixinhas. E eu comecei a dizer desde lá de trás, e quem assiste o Bom Dia Rio sabe, que eu tenho dito o seguinte desde o início: a gente não está fazendo isolamento coisa nenhuma, é isolamento tupiniquim, jabuticaba. O que aconteceu na Itália, na Espanha, Nova York, foi o quê? A autoridade veio, fez a norma, colocou as pessoas dentro de casa e aí quem saiu era multado. A gente não viveu isso. Nós não tivemos isso. Então, assim, a gente não teve nada parecido com o isolamento que você viu na Europa. O que a gente teve aqui? A gente teve governo federal, a gente teve governos estaduais, todos, inclusive do Rio Grande do Sul, inclusive de todos, e prefeituras, com raríssimas exceções, eu acho que o único lugar que teve isolamento de verdade foi Fernando de Noronha. Foi o único, que fechou todo mundo em casa. Sim. Foi o único. Nem aquele de São Luís, foi mais ou menos. Então, assim, não teve nenhuma autoridade que bancou o preço político de baixar um decreto. Ninguém fez isso. O que fizeram? E isso eu comentava no ar, quem é do Rio sabe. O que fizeram? Fecha a rua aqui, fecha o comércio ali, vamos diminuir a movimentação mais ou menos e tal. Resultado, não deu nem metade das pessoas em casa. Verdade. Né? E aí eu falo, cara, o vírus não quer saber, o vírus não é de esquerda, não é de direita, o vírus não é de centro, o vírus não vai no guichê da prefeitura carimbar para pegar autorização para circular. Não tem isso. Mas a cobertura da Covid se politizou um pouquinho, né? A Covid foi politizada, né? Mas é exatamente o que eu digo. Lá desde o início eu falo que nenhum quis tomar essas medidas, porque em outubro tem eleição. Entendeu? Então, desde o início, desde abril, quem é do Rio sabe que eu estou falando. Ninguém teve a coragem de pagar o preço político, de fazer o isolamento que precisava ter sido feito por causa de outubro. Então, o que se fez foi um isolamento mais ou menos, foi um isolamento meia boca, foi vamos fazer um isolamento aí, vamos lá. E é isso que aconteceu, a verdade é essa. É só olhar para os números. Onde é que está o Brasil hoje no quadro de contaminação do mundo? Fomos nós que fizemos isso. Então, uma coisa importante que eu falo, e tudo isso que eu estou dizendo aqui, quem é do Rio de Janeiro, ouve todos os dias no Bom Dia Rio. Eu falo desse jeito, e o pessoal sabe. Todas as vezes que a gente olhar para o número, a gente não pode botar a culpa só no prefeito, só no governador e só no presidente da República, porque a gente não quis fazer. Né? Então, assim, como as autoridades não fizeram o que tinha que ter sido feito, pegaram tudo e jogaram no colo das pessoas, que eu acho uma sacanagem. E, falando sobre imprensa, jogaram no colo da imprensa. E uma boa parte da imprensa comprou essa briga, e aí o que você via? Em vez de você ver o fiscal da prefeitura na rua, você via o repórter na TV cobrando. Olha ali a fila, olha lá a aglomeração, olha lá, entendeu? Aquela coisa de ficar mandando regra para não dizer outra palavra, porque eu tenho educação, não é que nem o nosso presidente da República. Então, assim, eu não vou fazer isso no ar. Então, a gente chegou um momento em que a gente conversou, eu, a Silvana, que apresenta o jornal comigo, e disse, cara, a gente tem que parar de ficar apontando o dedo, porque não é a imprensa que tem que apontar o dedo. Só que isso foi construído de maneira que você tinha que apontar o dedo, eu tinha que apontar o dedo, mas a prefeitura, o governo... Os governos tinham que estar prontos para isso. Olha só, eu conversei muito com uma fonte que eu tenho na Polícia Militar, e eles diziam pra gente aqui, eles diziam, cara, a gente está sem respaldo, como é que eu vou lá pegar um cara na praia e levar? Porque depois a população vem contra nós. Aconteceu um caso aqui de ter uma festa, aí, que pegaram um deputado que estava na festa, aglomeração e tal, aí o policial lá se excedeu e gravou as imagens. Resultado, o policial está respondendo na justiça. Entende? Então, assim, a gente chega num momento em que jogaram no colo da população e jogaram no colo da imprensa. Então, os fiscais viramos nós, e está errado, Então, essa conta precisa ser colocada em grande parte nas decisões erradas, atrapalhadas e bate-cabeça, que é o que eu falo todo dia, entre governo federal, estaduais e municipais, porque é só parar para pensar, olha, procura, onde é que está o cara que coordena isso tudo? Não tem. E jogaram no nosso colo.
E É? jogaram no colo de cada um. Ah, você não ficou em casa. Ah, você está fazendo aglomeração. Ah, você... Meu, mas como assim? Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente está com esse monte de mortos Além que de não ter, nós ouvimos o presidente da República mandando sair de casa, que é tudo tudo isso junto. normalizado, Tudo e o isso junto. outro lado Então, dizendo para ficar em casa. agora não adianta... Eu sabe o que eu acho? A gente tem que entender que a gente está numa democracia. Então, a gente escolheu isso aí. Entendeu? O Não que está tenha dúvida. acontecendo no Brasil, não adianta dizer assim, ah, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do governo, eu não gosto do Witzel, eu não gosto do Leite, eu não gosto... A gente escolheu isso aí. É isso aí é o que nós somos. Nós somos isso. Então a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo, porque tudo isso que está acontecendo no Brasil é o que nós somos, é o que nós escolhemos, é isso, entendeu? Se foi por desespero, se foi uma escolha errada, a gente é um aprendizado. Então, tudo isso que a gente está sofrendo agora, talvez, alguns sim, outros não, é um aprendizado. Você está aprendendo, você, puxa, olha, talvez não é. Ah, que bom, pois é, eu escolhi, não é. Só que é 4 anos, então, assim, a gente precisa pensar. Então, trazendo para o foco da conversa, que é a questão do jornalismo, eu acho que a gente chegou num ponto, no meio ali, abril, fim de abril, mais ou menos, por aí, em que eu acho que todo o peso da cobrança ficou na imprensa, entendeu? A imprensa ficou apontando o dedo. E a gente percebeu isso e a gente pulou fora dessa. Então o Bom Dia Rio não aponta dedo para mais ninguém. No início a gente falava, olha, está aglomerado ali. Só que daqui a pouco, assim, cara, a prefeitura apareceu uma vez, num ponto que tem aqui no Rio muito conhecido, que era uma estação lá em Santa Cruz, que é do BRT, que estava sempre lotado. Aí um dia, se eu não me engano, eu vou falhar agora, mas foi em abril. 8 de abril, eu acho. Acho que foi 8 de abril. Um dia apareceram um monte de gente para organizar a fila e a prefeitura colocou um monte de ônibus para não formar fila. E naquele dia funcionou. E nunca mais. E nos outros dias a gente ia mostrar e Um dizia, dia. cara, um dia na pandemia. Então é tudo de mentira, não é verdade. Sabe? Então, assim, a gente precisa, olha aí, tá vendo? A gente precisa entender as coisas. A política ela é feita de um jeito, e a administração pública é feita de um jeito, e a gente tenta mostrar isso, que ela bota em primeiro lugar outros interesses que não é o da população, que paga o imposto e que está ali todo dia precisando do transporte público, que precisa da segurança, que precisa de tudo. Então, o que a gente faz? Eu tento passar isso, e quando Isso é, essas coisas acontecem, eu faço o meu comentário, entendeu? isso é bárbaro. Ajuda a fazer. Primeiro, as pessoas têm que pensar que realmente estamos numa democracia e elas que escolheram. Então, esse lado que tu tem de fazer as pessoas pensarem é muito bom. E eu vejo o carinho que tem aqui de pessoas Você contigo, sabe que que eu aí a acho muito caneca. legal. A Que caneca tá aqui, loucura! ó. Caneca, olha a caneca. Bom dia. O pessoal pergunta muito, será que é café? Hoje não tem nada. Hoje eu tô tomando um refrigerantezinho zero aqui e tal, que não adianta nada, é cheio de sal, então não adianta nada. Mas de manhã cedo é café, viu? Que É vaga. café, Fachel, direto. eu queria te Ah, fazer quero te fazer uma pergunta. pergunta. E Se não não perguntar, é. eu fico falando e não acaba Vamos nunca. lá. Não, mas é bom esse papo sempre. Não, sei que tu não pode responder pela Globo, tu não está aqui pela Globo, tá como nosso colega, jornalista, Uhum. enfim, e tem o teu papel. Mas essa decisão da Rede Globo, da Rede Bandeirante de televisão, da Folha de São Paulo, de abandonar a cobertura no Palácio da Alvorada, como é que tu vê isso? Foi uma decisão baseada na segurança do local. As pessoas lá estavam hostilizando, chegou a um ponto que não dava mais. É daí que veio Uhum. o que eu acompanhei das informações e tal, porque eu não tomo essa decisão, né? Eu não estou lá também. Mas Sim, pelo que eu sim. acompanhei pelo noticiário, foi isso que houve. Quer dizer, não dava mais para trabalhar lá e saíram. Mas a cobertura continua sendo feita, as imagens continuam sendo colocadas. Então, pelo menos na TV Globo, continua mostrando normalmente o que importa lá e tal. É importante mostrar, tem que mostrar. Assim, sabe que muita gente me pergunta assim, mas por que não para todo mundo de cobrir lá? Não pode. A população tem que saber o que o presidente diz e o que ele pensa, e da maneira que ele fala. Isso faz parte da informação. Então, não é uma questão de não gosto do presidente. É questão que você precisa mostrar, entendeu? Não Inclusive que tenha ele dúvida. fala daquele jeito. Essa é a função daquele jornalista lá. Eu já fiz muito acompanhamento de presidente, isso é tradicional. Na minha carreira inteira, eu já
acompanhei, e acompanhar o presidente, às vezes, é o seguinte, sempre tem uma equipe junto do presidente da República, porque se ele tropeçar é notícia, então a gente tem, entendeu? Não tenha dúvida. Para ter uma ideia, eu vou contar uma vez, acho que foi no Fernando Henrique, se eu não me engano, que ele foi tirar, não lembro se é o Lula ou o Fernando Henrique, não lembro mais, mas porque a gente acompanhava todos. E aí ele estava tirando férias em Mangaratiba, que tem uma casa, tem uma unidade da Marinha lá, e aí a gente não pode ir na praia, então o que a gente fazia? A gente pegava um barco e ficava lá o dia inteiro boiando lá na água, olhando para ver se subia helicóptero, descia helicóptero, era isso, era o plantão, era esse. Eu já fiz plantão no meio da água, plantão boiando no barco, era isso. Já fiz plantão no meio da floresta, já acompanhei o presidente lá em Letícia, na Colômbia. Enfim, você vai atrás, né? Você vai atrás e o que acontecer, você tem que mandar, né? Então, a função do repórter é estar ali. Agora, Ó, galera, um Fachel, monte de gente aí, ó. Aí. tem, dá um oi para ali. O Carlos Oi para Kober todo tá nos mundo, é muito. O vendo. Kober tá aí, gente finíssima, meu camarada. Tá. Super gente boa. Tem mais pergunta aqui. Você volta já. O pessoal Volta falando de já é o BRT. intervalo, a gente tem. É o O intervalo? pessoal que não o pessoal que não é do Rio não sabe que a gente sempre no fim tem. Bom dia, Rio, volta já, olha a hora, eu dou, entendeu? Então É daí que esses são sai. os chavões que estão rolando aqui. O pessoal está É, falando que o BRT no Rio é um horror, que não né? tem Aliás, condições. eu fui o primeiro a criticar o BRT quando ele foi inaugurado, ainda no governo do Eduardo Paes, porque inaugurou o BRT aqui e o asfalto era um lixo, né? E eu fui o primeiro a criticar as estações daqui, que não dá, cara. As estações fizeram aqui para a pessoa depredar mesmo, porque, cara, quem vem no Rio olha aquilo e diz assim, não vai funcionar. Quando tu olha, diz assim, não vai dar certo, entendeu? Porque não é para a nossa cultura. Nossa cultura não aguenta aquilo ali, Com certeza. entendeu? E não funciona. Fachel, a Dani Lentes, que é Fala. gerente de comunicação do Grêmio, nos acompanhando. Fachel, tu Olha aqui, considera ó. que Peraí, ainda... olha aqui. Ah, eu ia chegar lá, que espetáculo, Dani! Peraí que caiu aqui meu apoio de câmera. Super Ah. gremistão. Dani, tem que levar o Fachel para fazer uma live aí no Grêmio. Senão eu vou pegar ele para a arena. Eu A fui na Dani... inauguração da arena. Olha aqui, ó, a Dani está perguntando se tu considera ainda o jornalismo isento. Olha, essa pergunta a isenção, assim, eu acho que essa procura, essa coisa da cobrança do jornalista tem que ser isento. O jornalista tem que contar a história. A isenção é algo que se procura. Então, para quem não estuda a comunicação, para quem não estuda jornalismo, existem alguns conceitos que precisam ser compreendidos. Vou aproveitar agora. Vou dar duas surpresas para vocês, que vocês vão ficar decepcionados. Não existe isenção 100%. E a verdade é impossível de ser atingida. Como assim? Porque são conceitos filosóficos. A verdade é uma coisa que acaba quando o fato termina. Então, quando terminar essa live, a verdade dessa live desapareceu e vai sobrar só sobrarão as versões. Então, cada um vai contar de um jeito, cada um vai contar de outro, e dependendo do jeito que cada um contar, vai ser diferente. Então, quando você conta as histórias, você carrega a tua ideologia lá. Ah, mas o jornalista, então, vai distorcer tudo. Não, ele vai contar essa história com critério jornalístico, ouvindo os dois lados, a gente aprende a fazer isso, e vai buscar a verdade. A gente busca a verdade. É impossível você chegar na verdade. Por isso que é importante as pessoas lerem, assistir e ouvir de tudo. Não adianta, eu vou ouvir só de esquerda, eu vou ouvir só de direita. Então você vai ficar limitado, você tem que ouvir de tudo, você tem que ouvir o que a direita está falando, você tem que ouvir o que a esquerda está falando, você tem que ouvir o que a fake news está falando, você tem que ouvir tudo para poder entender as coisas. Né? O ato de se informar, ele não é só parar na frente de uma televisão e ouvir uma reportagem. O ato de se informar é uma prática que você faz coletando as coisas. É uma grande colheita. Você sai com um cesto num pomar e tu não vai pegar uma fruta de uma árvore. Você vai pegar de várias árvores. E aí você vai sair com um cesto e vai ficar satisfeito com ele? Será? Não sei. É isso. Então cada um se informa do seu jeito. Então essa coisa da isenção, o que é a isenção? Quem determina se algo é isento é a audiência. A audiência vai olhar lá. Tem um segredo bem bacana que quem estuda comunicação sabe, que é o seguinte: não adianta você querer inventar muito e torcer a notícia. Não adianta, porque mentira tem perna curta, mesmo em épocas de fake news. Porque agora as perninhas estão um pouco mais compridas, né?
mas continua tendo curta. Mas Uma daqui a pouco hora começa a ela cai. encurtar. Uma hora ela cai. Então você imagina assim, na verdade eu fiz a relação errada. Antigamente a mentira tinha perna curta, agora a mentira tem muitas perninhas curtas, né? Muitas perninhas curtas, e aí com o tempo essas perninhas acabam revelando a verdade. Então, é só uma questão de tempo hoje, de tu conseguir chegar à conclusão de que se aquilo presta ou não presta, é bom ou não é bom, funciona ou não funciona, é verdade ou não é verdade. Então, a questão da isenção, ela está atrelada à credibilidade do jornalista. E o jornalista, a coisa pode tirar tudo dele. Tira a roupa dele, tira a camisa dele, tira a casa dele, tira o carro dele. Mas se tu tirar a credibilidade do jornalista, ele acaba. Ele termina e ele não volta mais. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei quem for muito pequeno, muito jovem, pode pesquisar. Mas a gente tem no Brasil um caso clássico de destruição de credibilidade, e nem era por jornalismo. Era o seguinte, o programa do Gugu, uma época, junto com o Faustão, era entretenimento, né? Aí os dois programas disputavam audiência e eles começaram a colocar jornalismo dentro do programa. O programa do Faustão se beneficiou com o jornalismo da Globo, que é muito bom, e está sempre no Brasil inteiro, tem estrutura, né? Tem um braço grande, E lá o Gugu também fazia isso, só que teve isso é um clássico em universidade. Isso é um case que chama, né? Eu não gosto muito dessas palavras, assim, mas é um clássico. Isso é um caso de sucesso, é um caso que você... De sucesso não, é um caso que você consegue enxergar qual é o peso que existe ou qual é a importância que tem entre credibilidade e audiência. Eles fizeram uma entrevista, para quem lembra, na época, exatamente, PCC, com supostos integrantes do PCC na época, né? E fizeram essa entrevista. E rapidamente, mentira tem perna curta, descobriram que eles eram atores. Pelo amor de Deus! E era entrevista com capuz e tal e tal. Quem olhar, exatamente, acabou o Gugu. Naquele momento, o programa do Gugu terminou. Terminou, mas assim, a audiência era assim, o Gugu desapareceu, sumiu. Então, isso não estou nem falando de jornalista. Se fosse um jornalista, teria acabado a carreira dele ali. Como era de entretenimento, ele continuou apresentando programas de entretenimento. Mas aí o que acontece? Se um jornalista desenvolve um trabalho baseado na mentira, e aí vem aquela pergunta lá da isenção, inclusive, se ele desenvolve um trabalho que não é isento, mas principalmente na mentira, a credibilidade dele cai. Agora, na isenção, e desaparece. Isso vale para o veículo também. Um veículo sem credibilidade desaparece, some. Então, a credibilidade está ligada diretamente à audiência. A audiência é que empresta a credibilidade. Então, não existe nenhum programa de altíssima audiência que não tenha credibilidade. Não existe isso. Porque a credibilidade saindo, a audiência cai e o programa acaba. É assim que funciona. Então, quando a gente fala de isenção, que é importante, existe um detalhe na questão da isenção, que a gente também aprende na faculdade, às vezes a gente esquece, que é o seguinte: não é problema nenhum você fazer matérias e conteúdo que não seja isento. Não é problema. Você pode fazer e quando eu digo isento, é caindo para a esquerda, com viés ideológico de direita. Mas essa reportagem fala mais da direita, coisas que interessam para a direita. Por quê? Porque é permitido isso, é importante ter isso. Cada corrente de pensamento tem que ter os seus veículos e tem que ter as suas histórias contadas. Claro. Então não é problema nenhum você ser um jornalista de direita. Não é problema nenhum você ser um jornalista de esquerda. O que é problema é você mentir, é você criar coisas que não existem. Aí a tua credibilidade vai embora, do mesmo jeito na que foi do Gugu. Na tua vida profissional toda, chegou a... Mas só terminar uma coisa. Na questão da isenção, o que tem que ficar claro, se não é problema? Tem que ficar claro que você é daquela corrente. Então, se você está fazendo jornalismo de direita, todos têm que saber que aquilo ali é jornalismo, tem que ser claro. A mesma coisa na hora do comentário. Quando você vai fazer opinião, quando você vai dar opinião, tem que estar claro para o telespectador que aquilo é opinião. Então, é isso que eu tento fazer. Quando eu falo alguma coisa no Bom Dia Rio depois da notícia, eu digo, eu penso assim, entendeu? E aí fica claro. Uhum. Fica claro que é o que eu penso. Eu digo, às vezes eu falo assim, olha, não sei, eu acho que é isso aqui, né? Mas enfim.
É Já isso, estão eu me acho que... dizendo aqui 20 Fala. minutos, plaquinha Vai, 20 fala aí. minutos, e não sei o quê. Fala aí. Não, é que às 59 minutos ele cai. Eu tenho que dar um crédito maravilhoso para o nosso amigo que te colocou em contato comigo para a gente O número fazer. Júlio do número 1. Julinho, quer que tu fale do Teledomingo? Teledomingo. Eu não cheguei a pegar o Teledomingo porque eu Não saí chegou a pegar o antes. Teledomingo? Mas a gente tinha uma piada que é o Teledormindo, que era muito tarde, né? Não era isso, que era depois do Fantástico. Eu sei que tinha essa piada interna, as pessoas Sim, falavam, sim. né? Ele assim, Ah, o Julinho está isso. aí nos acompanhando, tá dizendo, fala do Teledomingo. Então tá. Quais foram os programas que tu trabalhaste aqui, Fachel? Reportagem mesmo ou tu Cara, chegasse na a real, apresentar uma? eu fiz o projeto Caras Novas. Eu entrei junto da turma do Jonas Campos, do Andrei Kampf, do Parracho, Aham. da Ana Luísa Engel, da Sandra Bittencourt, enfim, eu entrei nessa turma de Caras Novas, e aí, na verdade, queriam que eu fosse editor, né? A Alice Urbim é que foi responsável por botar nessa vida. Grande Alice Urbim, amo a Alice Urbim, eu não seria nada sem a Alice Urbim, digo Que isso direto. bárbaro, que Quem bárbaro, conhece ela pode dizer que eu mandei um beijo, que e bárbaro. ela é responsável por isso, ela é a culpada, certo? Olha lá, Maria Nogueira, a prosa tá boa e já vai acabar. Não, não vai acabar Não, ainda, mas a não é gente uma tem hora? Sei 15 lá. minutos. A gente só Ah, tá. tem 15 minutos mais. Mas Olha que aí o que eu loucura. fiz? Aí eu fiz o Cone Sul, eu fui editor do Aham. Cone Sul, que era um programa que tinha lá. Eu fiz RBS Notícias, eu fiz todos os programas, RBS Ecologia, tudo que é programa lá, eu fiz. Depois de lá, eu fui para Globo, que eles me convidaram para ir para Manaus. Eu voltei para Manaus e fui cobrir 2 anos do Jornal Nacional lá. E eu fiz tudo na TV Globo. Fiz Globo Bárbaro. Repórter, fui correspondente e tal. Fui para Nova York, passei E 2 anos Nova lá. York, como é que foi a vida em Nova York? Vida nova-iorquina, né? É bem legal. Tá. Não, então, assim, Cobertura, vida jornalística, cobertura. então, as pessoas perguntam muito assim, cara, é muito parecido. A única diferença é que você está em outro lugar, porque as técnicas são as mesmas, mas você tem uma responsabilidade grande que é traduzir o mundo, porque Nova York não cobre só Nova York, cobre coisas do planeta. Então você tem que traduzir o mundo para o brasileiro, né? Então eu acho que esse é o maior desafio. Você pegar o conteúdo que você está recebendo ali e tentar traduzir aquilo para o brasileiro entender. Foi muito Olha que legal coisa, lá. olha que coisa linda, Fachel, a gente não Hum, consegue começar o dia sem você. que legal. Luciano Berger, que Nem eu também não delícia! consigo. Que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro. Bom, essa questão, eu quero pegar a tua opinião sobre essa truculência que os nossos colegas de repórteres estão sendo tratados, especialmente em Brasília. Qual é a tua Então, opinião sobre isso? eu acho o seguinte, a profissão de jornalista, ela tem um problema. Ela fala coisas que as pessoas não... que tem gente que não quer ouvir. Então, isso desde que o primeiro jornalista contou a primeira história, alguém não gostou do que ele falou. Então, não é novidade isso que está acontecendo. Isso aí, assim, não fica achando... Isso é importante. Eu acho importante não ficar achando que isso é por causa do governo de agora. Não. Eu sofro, e quem é jornalista sabe, está sempre preocupado porque quando você faz denúncia, né, quando você conta coisas, conta histórias que algumas pessoas não querem ouvir, você está a um risco. Então a profissão do jornalista é Jornalista. uma profissão que tem risco, né? Às vezes as coisas ficam mais exacerbadas, às vezes não. Eu já tomei pedrada, entendeu? Eu já tive quadrilha de madeireiro da Amazônia correndo atrás de mim, eu já tive tudo isso, e não era o governo, né? Então, nesse caso específico do que está acontecendo com os jornalistas, por exemplo, em Brasília, é mais um caso, né? Então, por isso que há muito tempo a gente tem vários grupos de sindicatos e associações defendendo e tentando mostrar, olha, a agressão, a violência contra o jornalista é algo grave, é algo constante, é algo que tem que ser combatido o tempo todo, inclusive agora. Perfeito, perfeito. Aqui a volta às perguntas, já várias, dizendo por que no Jornal Nacional não se dá opinião e que nem tu faz no Bom Dia RJ. É a Porque o Jornal característica do Nacional não jornal. tem a opinião. Cada jornal tem o seu perfil, né? É a característica do veículo, né? Então, o JN não tem, já teve no passado, opinião com os articulistas, né? Tinha
o Jabor, né? Lembra disso? Tinha opinião e tal. Agora não tem, né? Agora você tem só a apresentação da notícia. Júlio César, Fachel tem café no bule. E como tem, hein, Júlio? Tá vazio aqui, ó. Tem que encher, acabou. Tá A vazio. canequinha do café. Essa caneca virou famosa, não sabia. Que bárbaro. É, Bom, é. olha, aqui é mesmo, Raquel Honorato deve estar sentindo Raquel Norato, cadê a saudade. Raquel? Ah, não, pensei que ela estava aí. Raquel Norato Tá tá em aqui? Brasília Passou? agora. Não, tá em Tá aqui? Brasília. Tá nos acompanhando aqui. A Raquel tá aí? Passou Raquelzinha. Raquel Honorato aqui. Vamos lá. Hum, Alisson Oliveira, sou narrador fã. sensacional. JN está defasado, só tem leitores de teleprompt. Bom, é uma estrutura diferente, então não dá para a gente falar. Agora, isso é bárbaro. O jornalismo com opinião é algo realmente que mexe na vida das pessoas. E isso está tendo a prova porque levou a audiência, né, lá para cima. Agora, Fachel, reportagem da tua vida. Foi a que tu ganhaste o prêmio ESSO? Cara, essa reportagem do Prêmio Essa, eu tenho com muito carinho, porque ela me lembra sempre do Tim Lopes, que foi um grande amigo, e a gente estava. Eu sentava na frente dele na redação, era eu e ele Ah, sempre juntos, né? Então, gente finíssima e competentíssima, muito legal, né? Muito bacana. Mas, assim, eu não tenho uma reportagem preferida, né? Eu acho legal porque, eu não sei, cada jornalista tem a sua relação com as histórias. Mas cada vez que acaba uma história, eu já parto para a segunda. Então, me parece assim uma continuidade, né? O tempo passa muito rápido, assim, para quem é mas tem jornalista. alguma que te chamou a atenção? Eu Que te sei marcou? todas. Cara, tantas, tantas, tantas. Teve uma que eu lembro sempre, que foi em Manaus, até foi uma tragédia. Foi um menino que caiu num poço, e aí era para o jornal Hoje, que a gente ia fazer. Eu cheguei lá às 6 da tarde, e a gente ficou ali, o menino lá no poço, mas é fundo, fundo. O menino ficou preso lá e estava vivo, e os bombeiros chegaram, botaram mangueira com oxigênio e tal, tal, e aí ficamos mais de 24 horas, ficamos umas 30 horas acompanhando tudo aquilo, e ele não resistiu, ele acabou morrendo. E eu ainda tive que dar essa notícia no JH, eles estavam cobrindo, porque ficou muito tempo, virou um drama e tal. Uhum. E aquilo no fim do dia, eu cheguei na redação e aquele peso veio, entendeu? Isso me marcou muito na época. Mas tem tanta história Estão boa, perguntando tanta. aqui, ó, já choraste na bancada, Fachel? Já, já, acho que umas 2 ou 3 vezes já. É? Já. Às vezes depende muito, Lembra assim, da situação que te fez chorar? cara, tem reportagens às vezes que eu te confesso, eu não guardo histórias. Eu vivo um contínuo, sabe? Eu não tenho essa coisa de guardar uma história depois da outra. A sensação que eu tenho do meu trabalho é que as coisas vão passando. É como se eu estivesse andando na rua e vendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, para mim, é um grande contínuo. Então, não tem assim, aquela matéria, aquela reportagem, aquela. É um contínuo. Então, eu lembro que era uma situação que depende muito de como você está naquele dia, né? Era uma família que tinha perdido um filho e de uma maneira muito injusta, e aí você fica mexido, né? Então, às vezes, você engasga, engole seco, né? A Silvana, que trabalha comigo, às vezes ela percebe, ela pega, eu volto e tal, Essa né? Já, parceria bárbara, né? já chorei uma vez que meu filho estava na Espanha, lá, fazia tempo, e no Dia dos Pais mandaram uma mensagem dele sem eu saber, aí pá, botaram, aí eu chorei também. Então, enfim, Que bárbaro. para alegria e para tristeza tem, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, ó. Fachel, na sua visão, qual o maior desafio para o governo reabrir o comércio, indústria e outros setores? Será Cara, que o povo também não ajuda? isso eu falei mais cedo, né? Eu É. conversei sobre isso mais cedo, acho que ele não estava aí ainda, mas eu acho que a opção tanto do governo federal quanto estadual quanto municipal de jogar tudo no colo das pessoas e não tomar a decisão quando devia ter sido tomada lá atrás, quer dizer, em vez de fazer o isolamento, dizer assim, não, vamos fechar o comércio, tira o ônibus, vamos fazer uma barreirinha aqui, outra ali, acabou fazendo esse isolamento meio tupiniquim, meio jabuticaba, só nós, e deu no que deu, os números estão aí para falar, a gente fracassou. E eu já falei várias vezes no Twitter e digo sempre: o Brasil fracassou no combate à disseminação do coronavírus. Está fracassando, né? Bom, Fracassou, não tem volta, fracassou. é, é. Bom, vamos lá. Fachel, todos os dias, Fachel chorou quando viu o Grêmio perdendo de 5-0
No... Deixa eu... É importante Flamengo isso, na não, Libertadores. mas é importante. É porque a gente está, na verdade, a gente está esperando chegar a 6, né? Porque a gente já fez 6-1, já fizemos 5-1. Então, Boa, até nas dale. goleadas, nós estamos na frente já também. Então, eles estão chegando lá. Eles vão E para chegando. quem, e para A quem tá gente só chegando comemora agora, quando é 6. Quando é 6, a boa. gente comemora. 5 é comum para nós. Bárbaro. E para quem está chegando agora, que é o meu? 9 minutos. E para quem está chegando agora, o Fachel é Grêmio, não é Inter. Porque Sim, já não, passou tá, não, aqui, não, ó, não. dizendo que o Fachel é Inter. Nem Não, Inter. O pensar. que é esse aí? Esse aí? Ah, é Me o outro diz, de Porto Alegre, né? é outro de Porto Alegre dizendo que tu é Ah, tá, é o Inter. outro. Não, esse é o outro. Esse time aí. Que time é esse? Boa, boa, boa. E aí no Rio de Janeiro tem time, Fachel? Ou Tem. não? Aqui, ó. Tem Qual? aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver. Dali. Muito bem, Dali. Dá Olha pra aí ver o aí? Tá Fred virado, Mendes. né? Tá virado aí. Tá virado, mas todo mundo sabe que é Grêmio. Tá Que bom. bar... Vai assistir o Metallica? Se tocar aqui perto, eu vou. Que bárbaro, que bárbaro. Fachel, se as escolas voltarem, você acha que está certo levar os filhos pequenos, sendo que na volta eles vão ter que ter contato com as pessoas mais velhas? Qual é a tua opinião sobre a abertura de escolas? Cara, não dá para escolher uma abertura de um ou de outro. Quem vai determinar a segurança disso tudo é a vacina e o remédio. Nós não temos nada disso. Então, o que os especialistas dizem? A Fiocruz diz aqui no Rio de Janeiro. Enquanto está todo mundo discutindo, vamos abrir, vamos liberar, vamos afrouxar, a Fiocruz está dizendo, fica todo mundo em casa. Não está fácil. A curva está subindo. Os indicadores, tem gente que fala assim, por que vocês falam tanto da morte? Ah, vocês querem só falar de morte. Vocês são os mensageiros da morte. Não, é porque a morte confirmada e o número de casos confirmados são os únicos dados que a gente tem para mostrar se a gente está fazendo certo ou errado. É por isso que a gente fala de morto. Não é porque a gente gosta de falar dos mortos. Muita gente se recupera, muita gente fica boa, e ainda bem, porque isso é uma característica da doença. Ela é assim, né? Só que o pouco que fica doente, quando tem muita gente disseminada, vira um montão de pessoas. E aí isso vai entupir os hospitais. E está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, os médicos estão escolhendo. Aqui no Rio, os médicos escolhem. Você vai para o respirador e você não vai para o respirador. Isso está acontecendo. Tem fila de quase 300 e poucas pessoas esperando um leito, e não tem, né? Então é isso. Não tem muito o que fazer. Então, será que dá para voltar? Não sou eu que vou dizer. Não é o governador que vai dizer, não é o prefeito que vai dizer. Quem vai dizer é o infectologista e o epidemiologista. São eles que vão poder falar. Perfeito. Tu acha que essa situação está acalmando ou nós estamos no meio dessa pandemia? Eu estava vendo os números antes de conversar contigo no Rio de Não é Janeiro. complicado, a gente está com pouco tempo, né? 223 pessoas Não hoje. é complicado, não é complicado. É só olhar a curva. A curva está apontando para cima. Na hora que a curva fizer assim, assim, ó, ela está fazendo assim. Enquanto ela estiver assim, a situação está braba. Quando estiver assim, está brava. Não adianta fazer que nem o prefeito aqui fez, que inventou um número novo, inventou uma contagem nova aqui e sumiu 1.000 mortos, entendeu? Não adianta, não é com maquiagem de político que a gente vai resolver o problema. A curva está subindo. Então, só tem um jeito. Se as pessoas não ficarem em casa, a disseminação continua. E eu acho importante esse negócio de falar do que fazer, né? Chegou num ponto, eu já falei, eu acho que não é a imprensa que tem que fazer, não sou eu que tenho que falar, fica em casa. Não é, cara. A escolha que a gente fez como população, como sociedade, foi essa. Os nossos governantes não decidiram e a gente não deu bola. Então, o preço está aí, né? Existem já estudos que dizem que, pelo menos, a quantidade de pessoas que poderiam ter sido salvas eram 2/3 das mortes. 2/3 das mortes. Então, a gente... De quem é essa culpa? Você vai jogar no colo do presidente, no colo do prefeito. Acho que sim, acho que as autoridades têm sua grande parcela, mas a população também não fez muito, não sabe? Eu já falei com um epidemiologista famoso aqui, ele disse o seguinte, a gente... Quando você bota a máscara no rosto e o álcool gel, tá aqui o álcool gel, ó, então você pega álcool gel e máscara no rosto, aí você se sente o homem de ferro. E não é nada disso. Não existe o, peraí, eu vou sair, mas vou tomar cuidados, que é o que a gente mais ouve. Não existe isso. Isso não existe. Só tem uma maneira, ficar em casa. Como não dá para ficar em casa, porque o governo não fez programa
para as pequenas e microempresas. Estão até aí desesperados tentando o tal do empréstimo que não apareceu. Um monte de gente não conseguiu os R$ 600. Foi pago para muita gente, mais de 50 milhões de pessoas conseguiram, mas as favelas não estão conseguindo. O camarada lá que é o mais afetado não está conseguindo. Então a gente tem muita gente que está precisando sair para a rua. Então, assim, não deu certo. Por isso que eu digo, a gente fracassou. Então tem que tomar muito cuidado com políticos de toda espécie, de todas as cores, de todos os lados, de todos os partidos, com o que está sendo vendido para a gente. Então, às vezes a discussão fica, mas então, peraí, então era a cloroquina. O problema não é a cloroquina. O problema não é nada disso. O problema é que nós não fizemos o que o mundo estava dizendo que a gente tinha que fazer. A gente teve a chance de fazer. Tem uma matéria na Reuters muito legal que diz o seguinte, 2 meses antes do primeiro caso, o Ministério da Saúde tinha um plano pronto, eficiente, para poder combater no Brasil inteiro. No dia seguinte à primeira morte, o ministro Braga Neto foi lá e disse assim, não vamos fazer. É uma matéria que está lá na Reuters, nós não vamos fazer. Por quê? Porque o presidente da República ele foi pressionado pelos apoiadores dele. Então, assim, a gente tem que entender o que está acontecendo. Tem gente que quer que você vá para a rua. Tem gente que quer que você se contamine porque não está nem aí por isso, porque quer que a sua empresa continue. É importante, nessa hora que a corrente majoritária no mundo diz, é o seguinte, o Estado tem que vir com o poder dele de dinheiro, que é o governo federal, e bancar isso, lamento. Não tinha outro jeito. E aí não foi feito isso e a gente está colhendo o que a gente plantou. Né? Então, não tenho dúvida. E esse é o ano de consertar. Esse ano dá para começar a consertar localmente. Né? Eu acho que o conserto ele é permanente, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, não adianta tu querer resolver numa eleição, não adianta tu querer resolver com um voto. A mudança ela vem com a tua participação, e a participação começa na reunião de condomínio. Então eu até pergunto para todo mundo que está assistindo aí, quantos vão na reunião de condomínio? Então quando você não vai na reunião de condomínio, tu não decide sobre o que vai acontecer na tua rua, o que vai acontecer no teu prédio, o que vai acontecer com a tua cota de condomínio, o que vai acontecer com o lixo que você... Então assim, se você não dá bola para isso, a coisa começa a aumentar, e cada vez que você não vai, quem é que decide? Quem vai? Exatamente. Então, mas só foi 3 pessoas. Você não foi. Mas é muito ruim. Então, enfim, é uma escolha. Tudo é uma escolha. Isso vale também para a vida na cidade. A gente já foi na Câmara de Vereadores, a gente cobra o vereador, a gente está longe, mas a gente está tão longe disso, que é triste, mas a gente está longe disso. Então, eu acho que não é tão simples quanto vamos resolver isso na próxima eleição. Acho que não é simples como vamos resolver isso com o voto no prefeito. Acho que não vamos resolver isso com o voto no próximo presidente. Eu acho que a solução é outra. No meu entender, a gente precisa resolver isso na primeira, 4ª série na escola. Para poder começar a ensinar para as crianças como é que funciona. Exatamente. Voltar a ter grêmio estudantil nas escolas, para a gente poder votar, para a gente poder escolher, para a gente poder... Aí, eu acho que o caminho é por aí. Não tem solução para nossa geração. Eu vou morrer e não vou ver isso resolver. E eu acho que vai ser isso. Ninguém vai resolver isso no ano que vem, nem daqui a 2 anos. Isso Com é uma ilusão. Agora, isso também começa por uma educação na questão até nos atos de corrupção. Todo mundo fala corrupção, mas é aquela corrupção que as pessoas praticam no dia a dia, de furar fila, de querer levar uma vantagem de um ou de outro. Então, isso também não é só político que faz corrupção, não é só, entendeu? Então, tem que ter esse discernimento, eu acho muito bárbaro. Fagel, temos 24 segundos. Tchau, Beijo. Galera, valeu, um abraço para todo mundo, gostei. Amei demais, tu é bárbaro. Tem um abraço. Pessoas aqui falando que para tu voltar, maravilhoso. @Flávio Fachel no Twitter, me segue. Perfeito. Um beijo grande, tá? Fica com Deus. Tchau. Tchau.